Olá, Opa, tava olhando pro lugar errado de novo, tava olhando. Tudo bem? Não se livraram de mim. É outra gravação que eu tô fazendo aqui, que eu tinha esquecido de umas coisas importantes. Vou tentar lembrar, né? Certinho. Então tá, capítulo 23 e 24. O capítulo 23 retrata a morte de Sara, que é a esposa de Abraão. Ela morreu em Criate Arba. Isto, que não sabia o nome desse lugar, eu acabei de olhar. Morreu em Criate Arba. Depois ela viveu 127 anos, se não me engano. Isto, tá. Depois de sua morte, Abraão se lamentou, né, chorou pela morte da sua esposa. E ela foi ter com os filhos de Et, pedindo para que eles dessem um lugar para sepultar ali a sua morta, que é a Sara, né? Eles deram, né, respeitaram o momento, deram a melhor, disseram que ia dar a melhor das sepulturas, que era dentro da caverna de Macapela. A caverna de sepulta. Sim. Tá. Aí foi dado nessa caverna para Abraão sepultar sua morta. Se eu não me engano, ele até ofereceu um preço para tal, depois 400 ciclos. Mas aí um deles ali, né, não aceitou o dinheiro, né? Disse o que é isto entre mim e o Senhor? Então aí Abraão conseguiu sepultar sua morta na caverna de Macapela. Sara falece, mãe de Isaac. No próximo capítulo, o capítulo 24, fala sobre Abraão pedindo para seu servo mais confiável para que ele busque uma esposa para seu filho Isaac. Assim, no começo, Abraão pediu para que seu servo colocasse a mão embaixo da sua coxa e fizesse um juramento. O juramento é que ele não pegaria uma mulher que seria da cidade, alguma cidade que ele mencionou, que eu esqueci o nome também, mas ele pegaria uma mulher de sua parentela, né? Então ali ele escolheria uma mulher que seria do parentesco de Abraão, que estava velho também. O capítulo menciona que Abraão já estava avançado em idade, certo? Exatamente. Assim ele pede para seu servo ir buscar, né, essa tal mulher, e assim ele vai, né? Ele coloca a mão de baixo, faz o juramento da coxa, né? Interessante também que ele vai com seus camelos, né? E ele faz uma oração a Deus. Ele pede para que Deus mostre a mulher através de uma condição que ele colocou. Ele diz que a mulher que pegar ele vai, aonde ele vai, as mulheres, era onde elas costumavam pegar água, né? As moças dos homens da cidade, né? E foi no momento da tarde, no horário que as moças iriam, certo? Exatamente. E ele foi, né? Ele orou a Deus e pediu para que a moça que pegasse água para ele, desse para ele beber, e também desse para todos os seus camelos beberem,
seria a moça que Deus escolheu, né? Então essa seria ali a dica, né? É essa aqui que eu tenho para Isaac. E assim ele fez, ele foi até o poço, né? E as moças pegavam água e apareceu a moça e fez exatamente o que foi pedido em oração. É uma coisa muito bonita, né? Aconteceu e a moça se chamava Rebeca, era muito formosa de aparência, a Bíblia fala, virgem, nunca foi tomada por nenhum homem. E assim, ele a encontrou, né? E nesse momento ele ora a Deus, né? Ele pede, ele a, glorifica, ele admira a Deus, ele faz uma oração, né? Glorificando o Pai pelo que ele fez, ele mostrou, ele foi fiel. E também uma coisa também que foi mencionado antes pelo próprio Abraão é que Deus tinha feito um juramento que ele enviaria um anjo e mostraria para o servo quem é a moça, né? Tanto que ele pergunta, Abraão pede para ele chamar a moça e para vir até a terra. Mas aí Abraão fala isso, Abraão pergunta para ele o servo dele chamar a moça. Mas aí o servo dele pergunta, mas e se ela não quiser vir? E se ela recusar? Né? Aí Abraão fala isso, que Deus prometeu isso, que ia enviar um anjo para ele achar a moça, certo? E ele achou, né? Aí nesse momento ele deu ela joias nas suas mãos e antes de glorificar a Deus, no caso, inverti um pouco a ordem. Isto. Exatamente. Aí depois, né, ele pergunta onde ela morava e se ele poderia ir lá, né? Aí Rebeca foi até a sua casa, contou todo mundo, tudo o que aconteceu para todo mundo, né, todas as pessoas da casa, né? E depois Labão, que era seu irmão de Rebeca, se agradou do homem, do servo, e chamou ele para vir, né? Deram comida, mas ele recusou a comida. O servo de Abraão recusou a comida, pois ele disse que ele não comeria antes de mostrar o que ele queria, né? Então ele explicou toda a história que eu contei aqui, né? Toda a história, que a intenção dele era, e no final ele coloca que a intenção dele é achar uma mulher para Rebeca, perdão, achar uma mulher para Isaac, que é Rebeca, né? Aí ele conta com detalhes tudo que eu falei, né? E aí, depois da família escutar, né, Labão fala que ele não pode recusar porque ele viu que foi o Senhor que fez tal coisa, né? Que é uma coisa vinda de Deus, e assim ele não recusa, que ele Esther não, como é que ela chama, gente? Rebeca vá para, né, a terra de Isaac. Aí depois, se não me engano, é a parte do casamento que o servo pede para eles levar a mulher, né, a Rebeca, e a família fala, não, espera mais 10 dias aqui, eu quero ficar mais um pouquinho com ela, né? Aí, se eu não me engano, o servo insiste um pouco mais, aí eles vão falar com a Rebeca e pergunta se ela quer ir, ela fala, irei. Então ela concorda, ela se consente, né? Ali então aí tem a despedida, né? Abraços, beijos, e ela sai no cavalo, né?
do servo. E assim, né, indo lá para a cidade, para a terra de Isaac, quando eles se aproximam de lá, ela vê Isaac e se esconde dele, né, porque suspeitava que ele era seu noivo. Aí ela pergunta para o servo quem é o homem, e ele fala que é o Senhor, o meu Senhor, né? No caso é filho do Senhor, mas ele diz assim, e a moça, a Rebeca, entende que é para vestir o véu, que era um costume antigo, né? E assim eles se casam. Rebeca e Isaac se casam e são ali felizes, né? A Bíblia fala que foi um consolo para ele que perdeu a sua mãe. E Isaac ama Rebeca também. A Bíblia diz que Isaac ama Rebeca. Obrigado.